Seja muito bem-vindo ao Arte em Foco. É uma honra poder celebrar com o senhor 50 anos de carreira, poder falar dos seus 50 anos de carreira e 40 anos do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, né? Filme que foi restaurado agora em 4K, sendo exibido em mostra lá em São Paulo e no Rio, né? Vamos, Uhum. vamos começar falando como é que surgiu na vida do senhor essa paixão pelo cinema. Eu sei que o senhor é cineasta, é produtor, é escritor, roteirista. Como é que surgiu essa paixão do cinema e te levou a esses 50 anos aí de estrada? Ok. Denison. É Denison ou Denilson? Denison. Ah, eu Denison. não posso ser Denilson não, que eu não herdei o talento do jogador não. Aí fica o Denison mesmo. Tá certo. Eu nasci numa cidadezinha do sertão, na verdade do Cariri Cearense, que é a região mais fértil, né? É um vale que fica ao sopé da Chapada do Araripe, uma cidadezinha chamada Farias Brito, né? E nessa cidadezinha, onde eu vivi até os 5 anos, eu tive a oportunidade de ver os primeiros filmes e os primeiros encantamentos, vamos dizer assim, com a imagem em movimento. Né? Naquela época, existiam as missões, as santas missões organizadas pelos frades, que iam pregando de cidade em cidade, e para catequizar, eles usavam o cinema. Tá? Era um projetor 16 milímetros, projetando aquelas imagens na parede da igreja, né? E eu me lembro assim, de forma muito viva dessas imagens, né? Me lembro sobretudo de dois filmes, um que mostrava o caminho do céu, como você faria para ir para o céu e tal. Era um caminho árduo, cheio de sofrimento, de pedra, de abismo, né? Uhum, E a pessoa tinha que lutar muito, sofrer muito, ser muito boa e tal, até conseguir a salvação. uhum. E o outro filme era O Caminho do Inferno. Tá? Então, esse O Caminho do Inferno tinha bailarinas, tinha mesas fartas, cheias de comida, aqueles reis comendo maçã. E tal. Eu me lembro como se fosse hoje, quando terminou o filme, os meninos. De novo, O Caminho do Inferno. E tinha um cinemeiro, esse pessoal que andava com cinema ambulante pelo sertão, né? Um cinemeiro chamado Inácio. Mas esse cinemeiro era tão pobre, tão pobre, tão pobre de um jeito, que ele nunca teve um filme completo. Né? Ele tinha pedaços de filme que ele conseguia em Juazeiro, em outras praças maiores, emendava aqueles pedaços todos de fita do carretel grande e projetava aquilo e ele ia narrando. O narrador era ele, o filme não tinha som. Tá? Ele fazia barulho, fazia sonoplastia e tal, e ele narrava. E era muito curioso, porque de repente você estava vendo um filme de faroeste, né? O pessoal atirando, correndo, que não sei de quê. De repente cortava para os elefantes na África. Né? Ou de repente cortava para um filme de capa-espada e tal. E ele emendava isso tudo. Dizia, agora o artista chegou não sei aonde e tal. E a mocinha era outra. Ele sempre trocou de namorada. Bom, então o meu primeiro grande exercício de cinema experimental e de vanguarda foi com o Inácio. Tá? E depois eu fui morar numa cidade chamada Crato, que é uma cidade importante do Ceará, e nessa época tinha 6 cinemas. Você pode imaginar o que é uma cidade do interior com 6 cinemas. Né? Alguns grandes, como o Cine Moderno, o Cine Cassino e o Cine Educadora, e outros menores, alguns inclusive em 16 milímetros. Né? E eu vi muito filme nessa minha época, e era uma época em que passava muito filme brasileiro. Tá? Eu via filmes como Mineirinho Vivo ou Morto, Vida Seca,
Os filmes do Glauber eu vi no Cine Moderno, né? E me causou assim uma profunda impressão o Santo Guerreiro, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Vidas Secas, e tantos outros filmes assim, né? Então eu diria que nessa época, vendo muito cinema e convivendo com grandes mestres da cultura popular do Cariri, sobretudo de Juazeiro do Norte, que era muito ligado à Sua Maria, desde cedo, com 11, 12 anos, 13 anos, 15 anos, eu já ia sozinho para as Marias, para me encontrar com aqueles grupos de artistas, para ouvir história daqueles beatos, daquelas pessoas e tal. Então, isso sempre exerceu sobre mim um fascínio muito grande, né? Eu estudei também em seminários, estudei no seminário Seráfico São Francisco em Juazeiro do Norte e estudei no seminário Sagrada Família dos padres alemães, né? E nesses seminários, sobretudo dos padres alemães, eu tive contato com toda uma cultura culta, com toda uma cultura, vamos dizer, erudita, né? Esse seminário tinha uma biblioteca privilegiada, inclusive com muitos livros brasileiros e traduções de livros europeus, não é? Então foi assim um casamento fértil, né? Porque eu casei toda essa minha experiência da cultura popular, né? Desse universo da cultura popular, que sempre exerceu sobre mim um fascínio muito grande, e determinou não só o meu fazer cinematográfico, mas também todo estudos, né? E que eu fiz sobre isso e tal. Mesmo quando eu fiz filosofia, a meu primeiro trabalho foi sobre o messianismo e a religiosidade popular. Depois fiz doutorado sobre as festas e os impérios do Espírito Santo. Depois fiz pós-doutorado sobre a influência das culturas árabes e mouras na cultura nordestina, né? E tal. Então, sempre fui muito envolvido, vamos dizer assim, com essa pesquisa, com essa busca. Eu acho que o cinema nasceu daí, tá? Mas nasceu também da impossibilidade de fazê-lo, né? Porque cinema sempre foi uma coisa muito difícil, muito cara, não é? E mesmo quando cheguei do Crato, eu cheguei do sertão, ou seja, de uma pequena cidade, e comecei ali a encostar pela periferia da cidade, até, vamos dizer, ter acesso a equipamentos culturais do centro da cidade, né? Mas foi com Super 8, em 75, que eu fiz o meu primeiro filme. Tá? E a partir daí eu não parei mais, porque fiz vários, e na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, a gente começou já a trabalhar com 16 milímetros no Crato, o que na época era uma ousadia, porque mesmo Fortaleza ainda estava vivendo o ciclo do Super 8, para você ter uma ideia. Né? Mas como nós tínhamos várias pessoas do Crato e da região do Cariri que estavam no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, e já trabalhavam com cinema, isso facilitou acessos e a técnicas e tal, né? E a gente comprava aqueles livros de como fazer cinema e ia à luta, né? Então fizemos os primeiros curta-metragem. O primeiro 16 que eu fiz foi em parceria com Jefferson de Albuquerque Júnior, que já trabalhava em filmes de longa-metragem e tal, né? A fotografia era do Hermano Pena, que era também um cineasta do Crato, que já estava estabelecido em São Paulo, né? E depois eu conheci o Ronaldo Lopes, que era ou Ronaldo Nunes, que era um cara que vinha do cinema novo, tá? Tinha sido assistente de câmera do Die Luft, o grande fotógrafo, né? E ele chegou aqui, rapaz, foi assim, um encontro marcante, porque foi ele que fotografou o nosso primeiro filme, o Caldeirão. Começamos a rodar em 84, ficou pronto em 86,
E você pode imaginar o que era fazer um longa-metragem naquele tempo, sem editais, sem equipamentos, que aqui não tinha, sem negativos, ou seja, a gente ia conseguir tudo. Né? Um Niágara, para a gente, era uma lenda. Né? As lentes e tal. Então, foi uma luta muito grande de alguns jovens, todos eles ganhando pouco, ganhando 2 salários, 3 salários, sei lá, quando a gente resolveu fazer esse filme. Então, nós usamos nesse filme negativo novo, usamos negativos vencidos, que a gente descobriu que a TV tinha passado para o videotape, né? Sim, E tinha uma loja que tinha guardado várias latas de negativos. Nós compramos esse estoque todo, né? E cada negativo desse, por conta da idade, dava uma cor diferenciada, ficava marrom, ficava. E a gente usava, nós chegamos a usar até negativo de som, para você ter uma ideia. E depois descobrimos que em São Paulo, na Boca do Lixo, já viu falar, né? A famosa Boca do Lixo em São Paulo, onde era uma sim, indústria de cinema popular que fazia aqueles filmes, né? Tal. sim, sim. E eles vendiam as pontas, as sobras de negativos. 50 pés, 100 pés, tá? Ia pegando aqueles pedaços de negativo, ia botando numa lata e depois vendia aquilo por um preço muito razoável. E a gente comprava aquelas latas, ia rodando e os planos tinham a duração da ponta de negativo, né, e tal. E tudo isso foi, de alguma forma, determinando também uma estética. Né? Nós éramos muito ligados ao cinema soviético pós-revolucionário, e víamos muito, e víamos filme, e tínhamos um livro do Kuleshov, que era o grande teórico soviético, e tal. E a gente foi experimentando com o que tinha nas mãos, né? A gente não podia, por exemplo, fazer a invasão do Caldeirão, a gente chamou uma ceramista para fazer o cotidiano, as batalhas, tudo de barro. Então foram milhares de pequenas peças de barro. Aí chamamos as rodas de maneiro-pau, os reisados de Congo, os xilógrafos, né? Isso foi dando uma outra camada também ao filme, né? E foi um filme que se foi construindo a partir dos contatos que nós começamos a ter. Veja bem. A mim preocupa o povo. Há 3 séculos, capado e recapado, sangrado e ressangrado. Em 1930, o Caldeirão já contava com uma população de 1000 pessoas. A fama do Caldeirão e do Beato José Lourenço corre célere por todo o Nordeste. Era uma casa de barriga cheia, de fartura. No Ceará, a polícia agira duramente contra os comunistas. Uns foram assassinados, outros presos. Aí fica, então, resolvida a destruição do Caldeirão. Tropas militares vindas de todo o estado invadem a região. Aviões sobrevoam a serra, bombardeando os redutos, metralhando qualquer vestígio de gente. Homens, mulheres e crianças se comprimiam uns contra os outros, olhando-nos com ódio e temor. Trata-se de um crime múltiplo, de um crime cumulativo contra Caldeirão. Era belo de se ver seu plantio de algodão, suas rodas grandiosas de arroz e feijão, e tudo isso. Veja bem, Denis, o Caldeirão era um tema tabu. As próprias pessoas que tinham vivido, tinham sobrevivido àquele massacre, elas não queriam falar. Né? Mas nós tivemos acesso a uma pessoa, ganhamos a confiança dessa pessoa, e essa pessoa nos levou a outra, que nos levou a outra, né?
e, de repente, a gente conseguiu entrar, vamos dizer assim, nesse universo proibido, que era um tabu, vamos dizer, na época. Né? É mais ou menos isso, assim, para te contar essa aventura que foi, né? E contei também com uma participação muito importante, além do fotógrafo, que foi do historiador e cineasta Firmino Holanda, que escreveu comigo o roteiro. Nossa, que incrível. A gente fica ouvindo essas histórias aqui, imaginando como deve ter sido essa aventura para chegar até hoje, essa modernidade toda, essa tecnologia hoje, as produções de Uhum. qualidade indo para o Oscar e tudo. E vocês fizeram, praticamente esculpiram do barro. E realmente lá o Caldeirão, no caso, ele realmente existiu, né? Teve a guerra, no caso, dadas as devidas proporções, comparado ao massacre de Canudos, né? Realmente achar alguém para poder falar, dar um depoimento e gerar o filme que gerou, realmente é um achado preciosíssimo, Uhum. incrível. E realmente agora podendo ver remasterizado na qualidade 4K, tá lindíssimo a importância desse filme. E no caso do senhor como escritor, também já tem uma facilidade também para desenvolver o roteiro. E aí a gente observa muito o seu olhar para a cultura regional, de contar fatos que realmente a gente não aprende, a gente não conhece a história. Até assistir o filme eu não conhecia a história do Uhum. Caldeirão. Depois aí você vem com Corisco e Dadá, que, contado daquela forma ampla do personagem, porque Lampião realmente é o mais famoso. O Jesuíno Brilhante eu conheci também agora através do A Vida Secreta de Meus Três Homens, da Letícia Simões, também que teve em cartaz recente. Uhum. E também esses filmes na qualidade 4K, de volta ao cinema, o público acompanhando, tem sido incrível mesmo. E aí, já que a gente está falando de Corisco e Dadá, aí eu tenho Uhum. que mostrar esse presente lindo que eu recebi da sereia. É, Nossa, rapaz, eu fiquei encantado demais com essa canga aqui, linda, linda, que linda. maravilha, rapaz, legal. A Bárbara te mandou? Eu recebi no Natal, no presente de Natal, literalmente. Legal, Denis. Nossa, eu fiquei encantado quando eu vi a sereia exibindo as cangas, a do mais pesado é o céu também, lindíssima também. E aí eu falei, nossa, eu quero e aí eles me deram toda a atenção, me mandaram presente de Natal, eu fiquei apaixonado. E o Caldeirão está completando 40 anos. Aí você depois, acho que um dos mais marcantes, realmente, Corisco e Dadá, que você ganhou um prêmio da retomada, né? Que é Foi, 96. rapaz, foi. Foi Fala a sobre isso. primeira vez, foi a primeira vez que a gente pôde trabalhar em condições melhores, técnicas, né? Porque já rodamos o filme em 35 mm, com um lote de negativos novos, né? Com um, um aparelhagem de som, de microfones e tal. E, e foi assim um desafio grande também, porque esse filme foi rodado em 12 cidades aproximadamente, né, do Pernambuco e do Ceará, daí a diversidade das paisagens e mesmo do sertão, né, da Caatinga, né, e, e eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com atores amadores, com gente do povo, né, como também com dois grandes atores que estavam começando as suas carreiras. Começando assim, porque não tinha feito ainda não tinha sido protagonistas de filmes de longa-metragem, né? Foi o Chico e a Dira, né? E esses dois artistas, rapaz, foi uma coisa assim
excepcional, porque eles deram tudo, eles acreditaram naquele filme, eles se jogaram por inteiro. Né? Eu os convidei para pular no abismo e eles de alguma forma, no abismo, sem perguntar muito. E o resultado é que eles fizeram um filme tocante, profundo, né? Com interpretação visceral, tanto do Chico como da Dira, né? Que fizeram com que eles ganhassem os seus primeiros prêmios em Brasília, em Gramado, né? E tal. E o filme circulou bastante em festivais internacionais. Né? Corisco e Dadá, uma história de amor que nasce no mar e sangra no sertão. Corisco e Dadá, o duelo da ternura com a violência. Eu sou lá mulher para me entregar por causa de ameaça. Uma terra bárbara e um homem em armas lutando pelo seu destino. Eu vim buscar tua cabeça, cara! Um filme épico, cheio de magia, de aventuras e de emoções. E o Satanás alimenta minha alma! A perseguição mais implacável. A luta e o tributo do sangue. Vai-me embora! Tranca tua barriga, Dadá. Vamos sair desse inferno. Agora, olha, ninguém dá tiro à toa. Eu quero Ozzy! Eu quero Ozzy, cabeça! Dira Paz é Dadá. Dadá é o presente do sol. Chico Dias é Corisco. E passa informação a quem não devia. Corisco é a espada de Deus. Regina Dourado é Perpétua. Perpétua é a memória queimando como fogo. Corisco e Dadá, um filme de Rosenberg e Cariri. Tem coisa que a gente vê e não esquece nunca. Eu acho que ele circulou mais de 15 festivais, né? No África do Sul, na França, nos Estados Unidos, sei lá, muita coisa, sabe? E eu mesmo cheguei a viajar para quase uns 10 países naquela época. Entendeu? Então foi assim, importante porque esse filme foi também uma luta, porque o dinheiro que nós ganhamos não dava para fazer o filme. Um filme, se fosse fazer hoje, dele, só para você ter ideia, não se faria com menos de 8 bilhões nos moldes atuais de produção, no modelo de produção atual. Né? E ele teria sido feito, na época, guardando as devidas proporções, por $300 mil, que dá quanto? Dá 3 vezes 6, 18, 1 milhão e pouco. Tu me entende? Ou seja, então nós tivemos que se desdobrar. Eu fiz empréstimo em banco e foi uma doidice, assim, cara, para terminar esse filme, né? Mas terminamos, concluímos, paramos 3 vezes esse filme, retomávamos de novo e tal. Bom, por que foi feito esse grande esforço? Porque eu enxergava que naquele momento era assim, super importante o Nordeste voltar a fazer cinema, não. Fazer cinema. Não é? Por quê? A gente travava desde 1984, 5 por aí, nas ABDs e nas organizações de representação de curta-metragista e tal, uma luta muito grande pela que nós chamamos nacionalização da produção, ou descentralização da produção, né? É que os recursos que ficavam 100% no Rio de Janeiro e São Paulo chegassem um pouco também aqui pelo Nordeste e outras regiões. Né? Nós conseguimos, na época, uma vitória muito grande, foi chamada a lei de 1/3. Ou seja, conseguimos que os recursos para o cinema cultural fossem divididos 1% para São Paulo, 1% para o Rio de Janeiro e 1% para todo o país, para o restante do país. Ora, isso fez a diferença, porque
aqui no Nordeste foram feitos os primeiros filmes no Pernambuco. A moçada que depois ia estourar, né? Lá na retomada. Aqui no Ceará também e tal. Então, houve toda uma preparação para essa chamada, vamos dizer, retomada, né? O Corisco e Dadá faz parte dessa retomada, né? E foi, assim, super importante, porque não foi uma vitória pessoal, né? Eu sempre acreditava que aquilo era uma coisa coletiva e que seria o marco de uma geração capaz de se afirmar, no sentido de, sim, nós somos capazes de fazer cinema, nós vamos entrar em cartazes, nós vamos para os festivais internacionais e tal. E essa luta continuou até o começo do século XXI, quando é criada a Ancine, né? E continuou ainda mais quando eu fui presidente do Congresso Brasileiro de Cinema e fui do Conselho Superior de Cinema e tal. Quando eu falo, não só eu estou falando de um grupo de pessoas que lutaram, rapaz, de forma intensa e durante décadas para que houvesse essa descentralização dos recursos. O que é que nós dizíamos naquela época? Ora, não podemos falar em cinema brasileiro enquanto todas as regiões do país não fizerem cinema. Né? Aí o Nordeste começou a fazer, o Sul já fazia e tal, e ficou faltando o Norte. Aí nós criamos uma associação chamada APCNN, que Gilberto Gil chamava de APC Neném, né? Na pronúncia certa dele, que incluía Norte e Nordeste, né? Tu tá entendendo? E aí começou, cara, aí foram feitos os primeiros filmes no Norte e tal. Hoje a realidade é que todo o país faz cinema, né? E essa geração da década de 80, da década de 90, do começo da década do século XXI, então, ela jogou um papel fundamental nessa conquista. Até os 30% das TV por assinatura com produto nacional, isso foi uma conquista dessa luta também. Tudo conquistado palmo a palmo. A luta coletiva, intensa, né? E o Corisco nasce nesse contexto. Nossa, que incrível. Realmente vocês fizeram um movimento muito importante. O Corisco e Dadá, junto com Carlota Joaquina, são os filmes que realmente iniciaram esse processo da retomada. O Baile Perfumado, Baile né? Perfumado, né? Também, sim. Também. Como é importante o legado de vocês para que as gerações de agora possam fazer cinema, tenham recursos. Porque se vocês não tivessem começado esse movimento, talvez a gente talvez não, acredito que a gente não teria avançado tanto como foi avançado e são verdadeiros clássicos do cinema brasileiro que realmente precisam desse cuidado, dessa atenção na restauração, porque a geração agora precisa olhar para o passado. Eu costumo dizer, sempre quando eu vou nas pré-estreias aqui no Glauber Rocha, que é o cinema de hoje se encontrando com o cinema de ontem. Porque a volta desses clássicos como o seu agora, o Caldeirão, que está completando 40 anos, Corisco fez 30, não foi? Acho que nada, porque são 10 anos, Foi, Corisco é 10 anos depois. Exatamente. Então, nesse momento que o cinema brasileiro está efervescente, está nesse momento de ebulição, com as indicações para o Oscar, e aí vem os clássicos restaurados, nossa, isso é de uma contribuição, de uma importância que realmente a gente precisa conhecer o passado. A gente precisa, claro, ir para o cinema, assistir O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, mas a gente precisa ter essa atenção. Eu mesmo, eu gosto muito de conhecer o que eu não vi. Eu sou de 90, então, por isso que Dadá eu tinha o quê? 6 anos. E aí com essa restauração eu pude conhecer e tenho que agradecer vocês que eu escrevi aquela crítica, vocês humildemente aceitaram a Coab, repostaram, e aí eu vi os comentários incríveis, a galera querendo saber
onde assistir. Aí depois eu descobri também, através da Sereia, a plataforma, o Ceará Mais Ceará também. Mais. Que catálogo incrível, que Uhum. preciosidades estão ali. E é uma plataforma gratuita que muita gente não sabe, que realmente a gente precisa compartilhar. Então, além de que os filmes são muito bons, a gente aprende a história do país e do nosso Nordeste, que não é contado isso nas escolas. O cangaço, os cangaceiros eram vistos como vilões, e os chamados macacos da época eram os chamados mocinhos da história, e a gente sabe que não é bem isso, não é dessa forma. O massacre no Caldeirão, aquilo ali, aquela violência gratuita, aquilo ali é um absurdo. E acabam com a nossa cultura, né? Então, realmente, esse olhar humanizado que o senhor tem para a cultura do Nordeste, trazer isso no audiovisual, isso é muito importante, porque ajuda a gente a conhecer a própria história. Porque o Brasil é tão grande, tão diverso, e a Sim, gente sim, sim, sim. não conhece. Eu tenho muitos embates aqui, justamente porque a galera, não que a gente não deva assistir os blockbusters, os filmes de Hollywood, o circuito europeu, a gente tem que ver um pouco de tudo, obviamente, mas a gente precisa desses filmes como os seus para poder conhecer a nossa própria história e repassar. É incrível. O senhor falou que a Dira e o Chico estavam começando, a Virginia Cavendish também comentou lá no Também post, a que foi o Virgínia. primeiro filme dela. Incrível. Uhum. E que elenco também, Linda ela, né? incrível. Beleza, mano. Aquele elenco de Corias que dá, Denise Milfon também, maravilhosa. Denise, exato. Maravilhosa. Eu conheci ela quando eu fui assistir a reprise de Mulheres de Areia, e aí eu vi ela em Corias que dá. Incrível. E maravilhoso. E daí você repete essa parceria com Chico Dias e com a Dira em Lua Cambará, nas escadarias do Palácio, em 2002, que também eu vi remasterizado. Que filmaço, que épico, viu? Me conte aí, é uma mistura de cangaço com o período colonial ali, com a escravização, O aquele século casarão. XIX, né? Final do século XIX, ali muito próximo da chamada abolição, né, da escravatura, né, e tal, mas que no sertão a cultura sertaneja ela é muito rica, muito diversificada, herdeira de mundos, né, porque herdeira da cultura mediterrânea, herdeira das culturas ibéricas, herdeira do norte da África, do Maghreb, com aquela coisa meio árabe, não é? Herdeira da África subsaariana e de todas as tribos indígenas que deixaram também o seu sangue nos marcando, né? Mas é uma cultura que nasce também sob o casco do boi, sob a sangria, ou seja, é uma coisa muito áspera, muito dura, né? E a luta pela sobrevivência no sertão é também uma coisa muito forte, muito dolorosa, né? A situação da mulher e do negro na sociedade sertaneja do final do século XIX, né? Eram condições muito duras, né? E esse filme eu pego uma lenda, né? A lenda da Lua Cambará, e conto isso com um certo olhar sociológico também, histórico, vamos dizer, sobre essas diversas camadas, né? Uma dessas camadas é ela não aceitar a sua própria cor, não é? E querer ser igual à família do pai, que é branca, e querer ser tão forte como aquele homem perverso, né? E tudo isso vai tirando dela, vamos dizer assim, a sua dimensão de humanidade, né? É tanto quando foi assim, pelo menos que eu interpretei, né? Quando ela virar uma penada, é porque perde o humano, né? Ela perde, vamos dizer, essa dimensão do humano, né? Mas ela é vítima também, né? Porque tudo isso é gerado por essa sociedade machista, patriarcal e tal,
né? Sou maneiro no amor, sou ligeiro no carraço. Se tiver boi, manda ninguém. Onde que eu desenrasco, não quer dar que ele bota as estrelas puxa. Eu não sabia que tu tinha arte de curador. Bom dia, dona Lu. Não precisa, João. Pode ficar como tá, continue seu trabalho. A minha parte eu já terminei. O resto é com a natureza dele. Vai, bichinho, vai. Vai. Vai embora. Eu tenho que ir embora, a Irene tá me esperando. Fique mais um pouco. A senhora tá precisando de mim? Sei que você é orgulhoso, João. Mas homem foi feito pra mulher. Teu braço é forte. E mulher, pra te merecer, tem que ser que nem Reis Braba, sem marca de ferro. Eu já disse, dona Lua, a minha mulher. A Helene tá me esperando. Esse mundo ainda tô como nasci, João. Mas só guardo a honra. Até o dia que eu conheci um homem de fibra da tua marca. Dona Lua, Reis eu derrubo a quem for preciso. Mas mulher só derruba o que meu coração mandar. Foi um filme difícil, porque é uma produção grande. Você não imagina a luta que foi para fazer aquele filme, né? Um filme assim, parece uma superprodução, pelo menos para a gente, né? Com aquelas batalhas, com aquelas coisas, com tantos figurantes, né? Mas é um épico mesmo, é um épico bacana. mesmo. É um épico. Foi bacana fazer. E restaurar, eu estou tendo a sorte, rapaz, duas coisas. Uma, os meus filhos, né? O Petros e a Bárbara. O Petros tem supervisionado essas restaurações todas, e a Bárbara tem produzido, e eles são muito cuidadosos. O próprio Petros passou quase um ano retocando o Curisco e Dadá. E ele fez com empenho, com cuidado muito especial, né? E nós temos aqui no Ceará agora, no Museu da Imagem e do Som, um scanner profissional assim, de altíssimo nível, comprado na Alemanha, é um dos melhores que tem no Brasil, de 4K. Né? E alguns dos filmes eu escaneei lá e fizemos um processo de restauração lá na Cariri Filmes, na Iluminura Filmes. Né? A boa notícia é que todo o cinema cearense vai ser restaurado. Entende? Que ótima notícia. Ótima notícia. Eu mesmo que tinha um material de Benjamin Abraão, aquelas filmes, eu tinha um internegativo daquele, de 35 minutos, já passei para o MIS, boa parte do que restou do ciclo do Super 8, né, passou para lá, os filmes da Aba Filmes estão sendo alguns restaurados, então, em breve, acho eu, dentro de 3, 4, 5 anos, nós vamos ter essa filmografia toda para ver e saber o que foi isso, né? O que foi esse cinema cearense, o que foi essa aventura, em alguns momentos tão trágicas, assim, algumas aventuras trágicas, né? Como a do Benjamin Abraão, que foi filmar Lampião, que terminou sendo morto, né? Ou o próprio Orson Welles, né? Quando veio filmar no Ceará, né? E também aquele foi um trauma muito grande com a morte do jangadeiro Jacaré, né? E é uma história contada num filme do Petros e do Firmino, chamado A Jangada de Wells. Vale a pena ver esse filme. Tá lá, eu acho que está na plataforma Ceará. Tá? Mas é isso. Então, as novas gerações vão poder, se tiverem interesse, claro, né? Ver o que foi essa trajetória,
né? E você falou de uma coisa, rapaz, que para mim é muito importante. Oh, uma geração muito importante do cinema brasileiro é a geração do cinema novo, né? Essa geração era uma geração profundamente interessada pela história, pela interpretação, pela cultura brasileira, né? Alguns eram grandes intelectuais, e, como Glauber, como Cacá Diegues, né? E tantos outros. Né? Houve uma época em que os jovens, os mais jovens, praticamente com algum preconceito até, abandonaram isso. Ah, nós não queremos mais ver isso é passado, isso é isso. Mas não é. Tu está me entendendo? O cinema novo marcou um momento profundo da cultura brasileira em um tempo em que o Brasil se descobriu como civilização nova. Né? Ou seja, é o tempo de Guimarães Rosa, é o tempo de Oscar Niemeyer, é o tempo da Bossa Nova, é o tempo do tropicalismo, é o tempo do cinema novo. Né? Ou seja, é um momento realmente muito forte e muito vigoroso que a cultura brasileira repercutiu em todo o mundo de uma forma muito positiva, né? Então é preciso que a gente se alimente disso, que a gente saiba disso, para que as coisas possam crescer, né? Até e avançar ainda mais. É isso. Não, com certeza, e realmente é um período tão rico, tão diverso, que ele gera polêmicas. Teve uma exibição especial aqui de São Paulo, Sociedade Anônima, e aí Sim. a Marina Persson teve aqui. Aí eu fui falar do cinema novo porque realmente o filme ele pertence àquele período, àquele momento histórico. Só que ela fala que o próprio o pai dela, o Luiz Sérgio Persson, achava que o filme dele não se encaixava no cinema novo porque tinha ideais políticos diferentes do Glauber, dos outros cineastas da época, que é logo quando ele volta da Itália, que ele convida o Valmor Chagas e aí ele faz o filme com a Eva Vilma. Então ele volta com as ideias meio, como é que eu posso dizer? Acho meio revolucionárias. Então aí ela conta até no documentário dela, Persson, que ela também tem esse embate nos debates que o filme do pai dela, o São Paulo S.A., não é do cinema novo, apesar de estar naquele contexto. Então você vê que como é diversas opiniões, como é rico. Olha, mesmo diverso, uma coisa é inegável, é que é um momento muito rico da cultura brasileira. Tá? O Persson é um grande cineasta, o Glauber é um grande cineasta. Se eles têm ideias estéticas diferenciadas, se eles têm ideias políticas, eles não se anulam por essa diferença. Sim, sim, tu sim. me entende? Da mesma forma que quando surge um movimento marginal, né, do cinema marginal, que de alguma forma se opõe ao cinema novo, né? O Bresson não, ai meu Deus, me lembro já. Bresson é francês. O Persson? Bom. Hã? O Persson? Ou você ia falar de outro? O grande cineasta, rapaz, já está bem idoso, continua fazendo filme de vanguarda. Agora também não. Não, qualquer A momento. gente lembra já. A gente lembra já. Bom, mas o certo é que os olhares eram diferenciados, não é? Mas foi um cinema assim super importante, né? Ah, porque o cinema novo virou uma panelinha. Ah, porque o cinema novo isso. Ah, porque o cinema novo aquilo. Tudo isso é verdade e é imaginação também. Ou seja, né? Esses momentos são momentos preciosos, porque são momentos de efervescência, né? E que tudo aquilo termina gerando, dentro das contradições do próprio movimento, né? Ou seja, olhares diferenciados, sensibilidades diferenciadas, né? E é assim que a coisa cresce, é assim que a coisa avança. É preciso que seja assim, né? Mas o que nós não podemos é negar a importância disso tudo, que realmente teve. Sim. E, no caso, como é que o senhor viveu entre esse período do cinema novo
e o período de interrupção do cinema até voltar com a retomada com Corisco e Dadá, com Carlota. Como é que foi esse processo no país? Que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, porque realmente o cinema divide cinema novo e o período da retomada. Eu queria saber como é que foi aquele período justamente da interrupção que o governo Olha, atrapalhou aí e tal. É preciso saber o seguinte: o processo de redemocratização do país foi um processo difícil, complicado, né? E tal, ou seja, foi uma conquista do povo brasileiro, né? A direta já, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, sobretudo a partir da queda do Muro de Berlim, mas não só, bem antes, há um avanço muito grande do neoliberalismo no mundo, né? No mundo ocidental, e, sobretudo, aqui no Brasil. E começa-se também uma campanha muito forte na imprensa e tal, contra o cinema brasileiro, contra o cinema novo, porque isso era de interesse, de alguma forma, do cinema norte-americano, né? Das grandes empresas, das grandes corporações norte-americanas. Né? Para você ter uma ideia, quando o Collor de Mello toma posse, um dos primeiros atos dele é receber o representante da indústria de cinema americana e, na mesma semana, acabar com a Embrafilme e com todas as entidades de apoio ao cinema nacional. Isso não é à toa, né? Isso faz parte de toda uma política, vamos dizer, de negação, ou seja, de alguma forma o cinema novo incomodava também, né? Era um cinema político também, né? E mesmo o cinema marginal tinha uma pegada estética, mas política também, de alguma forma. Né? Em 1993, no Brasil, foram feitos 3 ou 4 filmes apenas. Um deles eu fiz aqui no Ceará. Chama-se A Saga do Guerreiro Alubioso. Um grande ator alagoano chamado Emanuel Cavalcante, que é ator do Glauber, trabalhou muito nos filmes do Glauber, no Santo Guerreiro e outros. Né? E foi um filme que eu fiz em 16 milímetros, depois ampliado para 35 milímetros, em condições muito, 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 muito precárias. Praticamente um filme feito com a cidade inteira. Porque eu preciso de um desfile de 7 de setembro, aí mobilizava as escolas e tal, se armava aqui. E as pessoas participavam, as pessoas da cidade, né? Mas feita com muito pouco recurso, muito pouco recurso. Né? E esse filme foi um dos 3 ou 4. E esse filme, de alguma forma, também assegura uma presença do cinema brasileiro no exterior nesse período. Eu participei de uma boa quantidade de festivais internacionais. Festival dos 3 Continentes, em Nantes, e muitos outros festivais. Né? E esse filme está sendo restaurado agora. É um filme desse intervalo entre o ano zero do cinema, né, e a retomada. Então, foi um filme feito ali em 93, onde, de alguma forma, eu presto uma homenagem ao cinema novo. Né? Eu retomo a câmera na mão, eu retomo temas, eu retomo uma série de coisas como citações. Né? Porque naquela época também havia essa coisa da pós-moderna, de citar filmes, né? Aquela coisa toda e tal. E foi isso. Aí eu acho que esse filme vai ser restaurado esse ano ainda. No próximo ano, talvez, já esteja com esse filme pronto. Pronto, com isso, com mais alguns filmes meus que estão sendo restaurados em vídeos e outras coisas assim, né? Eu acho que a minha obra toda estará restaurada, se pode chamar de obra, né? É pequena, mas são 11 longas e muitos documentários, muita coisa, né? E ficarão guardados na Cinemateca Brasileira, eu vou mandar um arquivo para lá, e também aqui no Museu da Imagem e do Som. Né? Denis, deixa eu te contar.
Muita gente me pergunta, como foi que tu conseguiste guardar e preservar esse material? Sabe o que foi que eu fiz, Ótima rapaz? pergunta. Ótima pergunta. Eu pegava as cópias do filme e deixava em tudo quanto era cinemateca do mundo. Entendeu? Eu exibia em Cannes, ou em Cannes não, em Nantes, Festival Latino-Americano de Nantes, aí deixava lá uma cópia na Cinemateca de Nantes. Entendeu? Deixei uma em Cuba, deixei outra não sei aonde, deixei não sei o quê, porque se uma se estragasse aqui, eu tinha outra para salvar, né? É tanto assim, rapaz, que os negativos do Caldeirão, ou do Curisco e Dadá, estavam em situação tão precária que nós conseguimos aquilo com 3 cópias. Um negativo, com outra cópia positiva, tirava uma imagem daqui, tirava outra dali e tal, e se restaurou finalmente, né, com ótima qualidade, né? Então o filme foi salvo. Não, e realmente é um trabalho que ficou uma perfeição. Você olha assim, nem parece que é um filme de 96, porque a qualidade tá incrível. E realmente foi uma grande sacada essa aí. Foi genial, porque realmente com todo esse processo, para perder ou danificar um material desse, era daqui para ali. Incrível. E realmente é um trabalho maravilhoso. A gente vê que os atores que participam dos filmes, quando eles vão dar entrevista, eles têm uma verdadeira adoração, uma parceria com o senhor. Eles falam muito bem. Eu vi o Chico Dias falando mesmo do seu olhar humanizado, que ele gosta de trabalhar, que você tem um olhar humanizado e você traz a sua verdade ali, a verdade da cultura nordestina para os filmes, e a gente sente muito isso, especialmente nós nordestinos, e a sua linhagem também está dando sequência a esse legado seu, que é uma obra assim, uma obra importantíssima, é um legado que você está deixando aí para as futuras gerações, e aí a gente vê o Petros fazendo um trabalho incrível. Mais pesado é o céu. Nossa, que filmaço, que filme. Eu sou discípulo do Petros, rapaz. Não, mas com um mestre como o seu na família, eu acho que foi daqui Não, para eles resolverem fazer cinema, né? Ele nasceu dentro do set. A Maíra fez Corisco e Dadá, não foi? Ela também atua no Foi. filme, né? Ela começou como atriz e depois foi trabalhar com... Não, ela, na verdade, eu insisti muito depois para ela participar de outros filmes, então ela ainda participa do Lua Cambará, Sim, sim. aquela noiva do cigano lá e tal. Sim, sim. Aí, mas ela que quis cena seguir... incrível aquela cena, né? Bonita, né? E tal. Aí ela quis seguir uma carreira acadêmica e profissional, né? Ela é psicóloga junguiana, de formação junguiana, e é isso, tem um consultório e dá aulas na Universidade de Fortaleza. É um ganho para psicologia, mas uma perca para atuação, né? Para muito bem. A Bárbara ficou na produção, né? Na produção, e faz cinema também, né? Ela dirigiu já um filme infanto-juvenil muito bacaninha, chamado Os Pequenos Guerreiros. Tá? Vai dirigir agora um seriado para a TV Cultura, também nessa linha infanto-juvenil. Eu acho muito legal isso, né? Produz muito poucos filmes infanto-juvenil, né? Não, sim, e gera essa diversidade dentro da família, né? Cada um contribui ali cada um, com um estilo diferente. Isso é muito bom. Isso é incrível. Viu, Denis? Eu brinco com o pessoal, eu digo, bom, Pérez faz cinema, a Bárbara faz cinema, né? Eu faço cinema, né? Tem que ter uma psicóloga para cuidar dos dois. Né? Porque, às vezes, rapaz, fazer cinema, olha, é um desafio, viu, companheiro? Não, eu imagino, mas mesmo com toda a dificuldade, dá muito certo, e realmente
os atores que você escolhe sendo dos veteranos aos não atores que participam do filme é muito natural. Aí no Acambará você coloca o Nelson Xavier também, né? Que é outro cara Nelson Xavier, fantástico. grande Nelson. Viu? Maravilhoso. Uma honra. Nossa, uma que honra. incrível. E a gente vai falar também dos Pobres Diabos também, que aí você conta numa entrevista que tinha muita vontade de trabalhar com a Silvia Buarque, e aí você traz o Chico Dias de novo, aí o Gero Camilo, nossa, e para falar da arte circense que realmente é outra classe de muita resistência, principalmente nos interiores, e realmente eu passei um tempo no interior, quando os circos chegavam na cidade, aquela alegria, todo mundo querendo ir pro circo. E a gente não sabe a dificuldade que é para eles levarem a arte pro público. Hoje tem um grande circo teatro americano! Deixa eu ir. Esteira de circo, menino. Vai estudar? A gente devia ter ficado mais perto da cidade. O povo gosta de circo, seu Nicolau. Eu tô dizendo e repito. Se as coisas não melhorar, eu vou largar o circo. Tarzan, você já sentiu seu amor por alguém? Tô um pouquinho preocupada com meu irmão, viu? Creuza, tu não gosta de mim, né? É leite de cabra, tapioca, leite de cabra. Não aguento mais essa miséria, Zeferino. Eu sou artista! Artista precisa de aplauso, artista precisa de público. O Gran Circo Americano apresenta... La Cucaracha! Precisa não, lamparina. Aqui, roubaram minha galinha, seu Ronaldo. Roubaram minha galinha. Tá na diferença? Fala comigo. Precisa judiar da bichinha? Lazarino, vai dar de comer a sua galinha, vá. Bicho Lazarino. Eu tô sentindo cheiro de macho aqui, cara. Eu queria que você comentasse que esse filme é um filme especial também, no meio de tantos filmes especiais que você tem na sua obra. Sim, eu gosto muito de ter feito esse filme, rapaz, porque os pequenos circos eram acontecimentos, né? Quando chegava na cidade do interior, um pequeno circo era uma festa, né? Sobretudo para a meninada, né? Com o circo com seus palhaços, tinha também o circo-teatro, né? Que tinha aqueles dramas, aquelas coisas todas. E eu vi muito esses circos, e vi muitos circos pobres, rapaz, muito pobres, que não tinha nem coberta, né? E eu resolvi fazer esse filme para homenagear esses grandes artistas brasileiros, né? E tive uma experiência muito marcante nesse filme, porque eu resolvi comprar um circo, ou seja, aquilo era um circo real. Nós compramos aquele circo. Junto com o circo vieram várias pessoas que trabalhavam no circo, que eu transformei em atores. Entendeu? E foi essa vivência dos atores com o pessoal do circo foi riquíssima como laboratório para os próprios atores profissionais, né? E os atores do circo aprenderam também manhas e jeitos e coisas com os atores do cinema, né? E terminou sendo essa grande mistura, rapaz, né? E tal. Foi um filme também um grande desafio, porque o dinheiro também era pouco e é uma produção
grande para a gente, né? E que envolvia riscos, como aquele de tocar fogo, né? Assim, questão do fogo, por exemplo, né? Aquilo, rapaz, não podia errar. Se não der certo, não tinha filme, mas porque não tinha dinheiro para comprar outro, outro circo, né? Vamos dizer assim, né? E, e foram assim momentos muito tensos, muito intensos e tal. E eu acho que o Petros também amadurece bastante nesse filme como fotógrafo, né? Eu acho que é o segundo longa ele fez depois Mãe e Filha, já num set mais ordenado, com muito mais pessoas, né? E esse filme foi muito legal, cara. É um filme que tem uma pegada popular, que as pessoas gostam, que as pessoas se emocionam. Nós tivemos uma estreia no Rio de Janeiro assim, foi um encanto, uma maravilha, sala lotada, sabe? O Matheus gosta muitíssimo desse filme, ele é muito sensibilizado com esse filme. Estava o Chico Buarque, que esteve presente nessa sessão, também saiu assim, maravilhado do filme, o Tempitanga. Foi ótimo, cara. Foi assim, um momento de afeto, né? Um momento assim, e a Marieta, bom, cantores, artistas, um monte de gente, foi legal. E convidados de amigos, e foi legal, porque o filme terminou tocando, assim, legal nas pessoas, né? Não, é de muita sensibilidade. E a gente percebe também que, mesmo nos filmes dos mais antigos aos mais recentes, mesmo com a questão da masculinidade e tudo, as suas personagens femininas, elas têm muita força. A personagem da Sylvia mesmo quando ela reclama da miséria que tá ali com o personagem do Gero, ela mostra uma força. A Lua Cambará, que é vítima daquele Sim. contexto, ela mostra a força porque ela tenta se manter forte o tempo todo para não fraquejar na frente dos outros. Os outros, os homens são submissos a ela quando ela assume. Então você vê aquela força dela. A própria Dada também chega um momento do filme Sim. também. E aí você vê Ela é quem conduz o filme, né? Em certo Isso. momento é ela. Ela é a força, a voz. Enquanto o Corisco cai, né? Ela acende, né? Ela sobe. Então a gente percebe essa força feminina das suas personagens e, de certa forma, é intencional também, né? Você já coloca aquilo ali também. Não, é uma questão de vivência. Eu tive uma felicidade, eu diria, de ter. A minha vida inteira fui cercado por mulheres. Está entendendo? E mulheres muito fortes, muito determinadas, muito mágicas, muito intensas, né? Então, essas mulheres, de alguma forma, exerceram sobre mim um fascínio, uma admiração muito grande, né? E mesmo eu estudando ou lendo sobre a história do Nordeste brasileiro, a gente encontra mulheres maravilhosas, né? Assim, mulheres realmente transformadoras, né? Com uma capacidade uma consciência, né? Uma força de vontade, uma determinação muito grande. E, de alguma forma, meus filmes refletem essa força, essa beleza, né? Da mulher nordestina. Realmente, e grandes protagonistas, né? Que realmente as atrizes foram escolhidas a dedo. Aliás, o elenco dos seus filmes chama muito a atenção, a força que boa parte também são atores de teatro. Então a experiência teatral também flui muito, você reconhece a teatralidade ali também no meio da experiência que é muito incrível. Não é só o cinema, você tem a teatralidade, você tem a literatura,
É muito completo a sua obra, justamente porque você tem essa sensibilidade, esse cuidado de trazer a cultura e expor ali pra gente admirar ali. É fascinante. E aí, como estamos falando de cultura de Nordeste, eu saber desse seriado que você está filmando de Ariano Suassuna, conte-me mais Ah, detalhes sobre isso. rapaz, pois é, eu tive o privilégio, né, de viajar quase 2 anos com a Ariano Suassuna, a convite do Sesc Nacional, dirigindo um seriado chamado O Nordeste de Ariano Suassuna. O que era isso? Era um encontro de Ariano com as culturas dos povos. Então, nós fomos com Ariano para aldeias indígenas, para os quilombos, para a Chapada Diamantina, para encontrar com ordens de penitentes, com escultores, com artistas populares. Fomos para Canudos, né? Tivemos aí na Bahia, em Salvador, tanto em Cachoeira como. Vamos que vamos. Então, a gente estava falando, você estava contando do Nordeste do Ariano Suassuna. Pronto. Então, a ideia era cobrir os nove estados do Nordeste, né? E em cada um desses estados, o Ariano iria falar sobre a história, sobre a cultura, sobre o imaginário, né? Na verdade, o que Ariano queria mesmo era fazer uma espécie de carta ao povo brasileiro, né? Então, cada episódio desse seria uma carta que ele mandaria para o povo brasileiro, né? Então, nós vivemos assim momentos muito bonitos, muito emocionantes. Quando ele se encontra em Canudos com as crianças de Canudos, né? E em vários momentos dessa trajetória ele se emociona, ele chora, né? Nós descemos o Rio São Francisco, num daqueles barcos antigos. Nós fomos em Angicos, lá um Lampião morreu. Nós tivemos aí nas igrejas barrocas de Salvador, onde ele falou sobre o barroco brasileiro e as diferenças do barroco mineiro, do barroco baiano, né? Por conta das contribuições indígenas, caboclas e afro-brasileiras, né? E aqui no Ceará, nós fomos a Juazeiro, fomos às Dunas, ele contou lendas, bandas de pífanos, falou sobre o cego Aderaldo. Então, foi assim um momento, né, de mergulho profundo na cultura nordestina, né? Infelizmente, ele morreu antes de concluirmos esse trabalho. Eu ainda cheguei a fazer 9 episódios de 52 minutos cada um, né? Dá quase, né, 8 horas e pouco por aí, né? O material é editado, né? Todo esse material com trilha sonora original, feita pelo Wagner Campos, que foi um dos produtores, é um grande músico, né? Com participação do pessoal remanescente do Armorial, do movimento Armorial de Recife, né? O Petros fotografou, a Bárbara foi uma das produtoras, né? Então, foi assim um momento muito rico, porque para mim foi uma universidade. Eu vivi com os guerreiros alagoanos, com os congos do Cariri cearense, com os jangadeiros, foi uma maravilha, né? Infelizmente, esse material ficou pronto, de altíssima qualidade, diga-se, mas não sei o que foi que houve no SESC, que eles nunca difundiram esse material. Já estamos com 10 anos que esse material foi feito e é praticamente um material inédito ainda, né? E que só cresce o valor à medida que os anos passam, né? De certa forma, eu sempre muito cuidadoso, guardei não só
todo o material bruto, né, o chamado copião, né, dessas filmagens todas, horas e horas e horas, como também todo o material editado, né? E guardei isso tanto comigo como também com algumas instituições, para que fossem preservados, né, esses tesouros da cultura brasileira, né? Espero que um dia o SESC tenha a sensibilidade de liberar esse material. Já pensei, inclusive, em fazer um longa-metragem a partir desse material, né? De toda forma, o meu trabalho como diretor e o direito que eu tenho sobre isso é um direito inalienável, né? Sim, sim. E possa ser que com isso eu consiga convencer eles depois a liberar esse material. Bom, eu não sei de que forma a gente vai fazer. A gente pode pensar essa entrevista chegar lá no SESC e sensibilizar alguém, porque a gente está falando de um tesouro, de uma preciosidade que precisa ser compartilhada. Vocês fizeram para poder Exato, compartilhar com o público. Claro, isso é ele fez, o que Ariano queria, na verdade, era mandar um recado afetivo, muito bonito para o povo brasileiro, né? Ele amava tão profundamente. Pronto. Vamos ver se dá certo. A gente vai fazer uma collab lá no Instagram, vamos repercutir isso aí para chegar lá no SESC e aí quem sabe eles não vão lá conversar com o senhor e liberar esse material, que eu já estou muito curioso, já estou doido para ver. Pois é. Mas é isso, viu? Eu te agradeço pela oportunidade de conversar com você, viu? E venha conhecer o Ceará quando puder. Eu vou sim, eu quero conhecer a Sereia Filmes, poder parabenizar a Bárbara, toda a equipe de vocês por esse trabalho incrível. O cinema cearense é referência para o cinema nacional. Acredito que todos se espelham muito no trabalho que vocês fazem, e esse legado que vocês perpetuam aí na linhagem dos Cariri aí, que só engrandece, exalta o nosso cinema brasileiro. A oportunidade é minha, eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu estou emocionado. O Arte em Foco é uma página independente, eu não sou jornalista de ofício, eu estou indo para 7 anos com essa página, e a arte, ela te dá caminhos, né? Ela te dá possibilidades. E aí, nesse percurso, uma coisa que era só uma divulgação, acabou que eu me encontrei, e hoje eu estou tendo essa grande honra de estar falando com o senhor, completando 50 anos de carreira, com esse legado, dessa obra. O senhor é uma das referências do nosso cinema, e eu estou tendo esse privilégio de ter esse papo, como se eu tivesse com um ente querido meu mais velho, conversando ali na sala, tomando um cafezinho, ouvindo histórias, e você não tem noção de como eu aprendi aqui hoje a aula de cinema, de história, de vida mesmo que o senhor me deu, e eu acho que o público do Arte em Foco vai poder se deliciar. Eu confesso que eu falei com o Diego que eu estava bem nervoso de conversar, mas o senhor é um ótimo contador de causas, como a gente diz, então a conversa flui, o tempo passa, a gente já tinha mais de 1h20 de conversa antes da interrupção, e o tempo voou. Muito grato, esse foi um Arte em Foco muito especial com o mestre Rosenberg Cariri. E Denilson, eu é que te agradeço, realmente, de coração. E queria te parabenizar pelo teu trabalho, por esse espaço que você abre de debates, sabe? Isso é super importante, cara. Tamo junto, hein? Muito obrigado. Gratidão, Diego. Obrigado. Sereia Filmes, um prazer. E eu quero uma mostra sua aqui em Salvador, no Glauber Rocha, na Sala de Arte, onde for. Vamos conversar. Opa! Vamos difundir essa ideia aqui em Salvador. Tá certo, vamos fazer isso, e quando você vier aqui, vamos convidar o Diego e o pessoal da Sereia para a gente comer uma peixada na beira-mar, tá? Ave Maria, vou contar as horas. Mando um abraço meu pro Petros, pra Bárbara, eles são verdadeiras referências.
Muito obrigado, mestre. Obrigado, hein? Esse foi o Arte em Foco especial com o mestre Rosenberg Cariri. Tchau. Tchau.